A questão é exatamente essa, queridos. O que nós temos aqui em Romanos é algo, a meu ver, é algo assim, não é só uma questão de profundidade de vida cristã. É aquela coisa assim, se eu quero realmente conhecer a vida cristã, eu não estou falando aqui de desfrutar de bênção. Bênção é uma consequência, querido. Se o teu conhecimento a respeito de salvação, se a tua relação com Deus, ela não está sendo vivida de acordo com o ensino da palavra de Deus, você pode ter certeza que você vai viver uma vida problemática na vida cristã. Porque isso aqui é a base da vida cristã, é a essência, são os alicerces da vida cristã. Se esse alicerce não é bem feito, não é bem colocado, você pode ter certeza que você vai ter problemas, e muitos problemas na vida cristã. Eu te garanto isso, tá? Não estou exagerando. E essa carta, ela traz exatamente o alicerce, tudo que nós precisamos para uma vida cristã bem-sucedida, para uma vida cristã vitoriosa, está aqui, querido, está aqui, tá? Nós estamos estudando os versículos 8 e 9, que eu vou ler agora. O texto diz assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, na algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Olha, uma leitura superficial desse texto jamais trará à nossa consciência, ao nosso coração, o que realmente Paulo está dizendo aqui. Primeiro porque eu já disse a vocês na semana passada, né, que esse é um texto problemático. Há muitos e muitos homens de Deus, grandes homens de Deus, né, têm entendimentos diferentes a respeito desse texto. Você pega Nicodemos, ele tem uma perspectiva desse texto. Você pega Hernandes Dias Lopes, ele tem uma outra perspectiva desse texto. Aí, se você quiser sair um pouquinho do Brasil e ir para outros homens de Deus, você vai, por exemplo, para um camarada chamado R.C. Sproul. Ele tem uma perspectiva. Então, variando o comentarista, o estudioso, o entendimento é diferente. Por quê, querido? Porque o texto dá margem, as pessoas interpretam de forma equivocada o texto. Nós temos seguido aqui a interpretação do Mark Lloyd Jones a respeito desse texto, tá? E eu diante de Deus, eu já li o comentário de Nicodemos, eu já li o comentário de Hernandes Dias Lopes, a parte que me interessava. Eu passei a semana lendo, eu li Sproul, eu li Calvino, eu li Dodge, Hodge, na verdade, eu li vários comentários e confesso a vocês, querido, que daquilo que eu li, nenhum deles traz assim um texto tão apurado, com uma interpretação que faz tanto sentido, porque vocês sabem, a gente vem pegando o texto versículo por versículo, ensinando, às vezes ensinando palavra por palavra do versículo para tentar extrair realmente o que vem sendo dito aqui, tá? Então assim, se você quer mais informação, se você quer conhecer melhor o texto, eu sugiro a você que volte nas pregações anteriores, tá? E acompanhe lá para você ter um entendimento. Aqui, nós começamos a estudar esse texto aqui, e nós estudamos a primeira declaração do apóstolo aqui, que é onde ele diz que o pecado estava morto. O finalzinho do versículo 8, ele diz assim, olha, porquanto sem lei estava morto o pecado, né? Nós vimos isso. Agora nós veremos a segunda declaração, quando ele diz assim, e eu, em algum tempo, vivia sem lei. Olha só, quando eu sintetizei o ensino dessa primeira declaração aqui de Paulo falando que sem lei ele estava morto, eu disse que Paulo estava dizendo o seguinte, olha, e aí eu vou fazer uma síntese, só uma síntese do que ele estava dizendo, do que ele está dizendo com esse texto, para a gente seguir adiante. O que Paulo está dizendo aqui é que o pecado estava relativamente morto, que no que concerne a percepção que Paulo tinha, né, o pecado estava morto. É o que ele pensava, era a sua experiência, era como ele entendia a situação na época. Ele não tinha consciência do pecado, portanto, era como se o pecado estivesse morto para ele.
Eu vou frisar isso aqui durante algum tempo na ministração. Paulo, ao escrever isso aqui, e aqui começa a confusão, né? Ele está falando de uma experiência pessoal, tá bom? E nessa experiência pessoal, ele está lidando com o pecado, como se o pecado estivesse morto, como se o pecado não, nem existisse, porque ele não tinha consciência do pecado. Eu preguei sobre isso aqui a semana passada, falei sobre isso aqui, explorei isso aqui ao máximo, e é o que eu vou fazer hoje com relação à segunda declaração. E eu estava em casa esses dias, pensando nisso, e me ocorreu uma coisa. Talvez isso tome um pouco do tempo da ministração de hoje, mas deixa eu te contar para tentar fazer com que você entenda o que Paulo está dizendo aqui. Não é que o pecado estava morto, eu mostrei isso semana passada, o pecado nunca esteve morto, o pecado está vivo, entendeu? Na vida das pessoas. Você já nasce pecador, entendeu? O salmista diz isto lá no Salmo 51. A minha mãe me concebeu em iniquidade, me concebeu em pecado, em iniquidade eu fui formado. Então o ser humano ele já vem ao mundo pecador. Não tem como. Então não houve nenhum tempo na vida de Paulo em que o pecado estava morto. Ele não tinha consciência desse pecado. E aí, eu pensando sobre isso, me veio uma memória, querido, do meu período pré-conversão. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque eu acho que isso vai ajudar vocês a entenderem o que Paulo está dizendo aqui e vai facilitar o entendimento do que nós estamos estudando. Antes de aceitar a Cristo, antes de ter sido alcançado por Cristo, eu ganhei uma Bíblia no final de ano. Eu trabalhava no hotel e aí naquele hotel houve uma conferência ali de pastores, né? E eles deixaram uma Bíblia de presente para cada funcionário do hotel. Eu peguei a minha Bíblia, levei para casa e coloquei na estante. Depois de 2 anos eu comecei a ler a Bíblia. E sem nenhuma informação, sem nenhuma instrução, sem nenhum conhecimento, a gente pega um livro e lê do começo, né? Eu peguei a Bíblia e fui ler do começo. Li Gênesis, história bacana, você se empolga. Aí eu cheguei em Êxodo, no começo de Êxodo, aquela história interessante, as pragas, a libertação do povo e tudo mais. Quando chegou no capítulo 20 diante de Êxodo, irmãos, aí eu entrei em crise. Entrei em crise. Porque aconteceu comigo exatamente o que Paulo descreve nesse texto. Em algum tempo, eu vivi como se não existisse lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Quando eu comecei a ler, queridos, a lei de Deus, os 10 mandamentos e depois todo o desdobramento disso lá na lei, que a gente chama de lei social, na lei cerimonial, na lei moral, esse desdobramento todo, eu comecei a me enxergar. É como se Deus me pegasse e me fizesse ver aquilo que eu sempre fiz, mas nunca tinha me dado conta, entendeu? Eu vivia como se não existisse pecado. Eu vivia como se o pecado estivesse morto para mim. Eu não estou na mesma situação de Paulo, porque Paulo era um homem religioso. Paulo era um fariseu, um judeu, entendeu? Conhecedor das Escrituras. Só que a despeito do conhecimento que ele tinha das Escrituras, ele era um mestre naquela época, entendeu? Ele ensinava a lei. Então, a despeito de ele ensinar a lei, o texto bíblico ainda não tinha falado com ele, a ponto de ele enxergar a perversidade do pecado em si e a situação espiritual em que ele estava inserido. Porque é isso que Paulo está escrevendo aqui. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu comecei a ler os 10 mandamentos e depois tudo aquilo que vem lá, o restante de Êxodo, Levítico, Números, eu me vi condenado diante de Deus, né? O pecado reviveu. Até então eu me via como uma pessoa livre, né? Viva, feliz, mas de repente tudo aquilo mudou em mim, porque eu percebi quem eu era à luz das Escrituras Sagradas. Eu não sei se vocês tiveram a mesma experiência que eu, queridos. É uma experiência terrível, sabia? Porque é como se toda a lei, ou vou usar aqui uma analogia que Spurgeon usava, né? Ele dizia que a lei são 10 canhões apontados para o pecador e dizendo, te arrepende ou tu vai morrer, entendeu? É mais ou menos por aí. Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a ver o pecado, que até então era natural para mim, normal para mim, como algo absurdo. E eu dizia, Senhor, eu já fiz isso, mas eu já fiz isso aqui. E o pensamento que me vinha é, estou ferrado, estou condenado na verdade. Se isso aqui é verdade, eu estou ferrado. Aquilo era o espírito
Eu ainda não tinha aceitado a Cristo, assim, oficialmente, mas era o Espírito abrindo meu entendimento para entender a lei. Foi a partir daí que eu cheguei para o meu amigo e disse assim, olha, diz lá para o teu pastor que eu quero conversar com ele porque eu tomei uma decisão, eu quero servir a Cristo, na verdade, por causa desse entendimento que eu tive. Tá? É essa experiência que Paulo está descrevendo aqui. Houve um tempo que ele conhecia a lei, que ele ensinava a lei, mas a lei não falava com ele. Irmãos, e aqui me permita dizer algo interessante. Eu acredito que a maioria das pessoas não sabem do que eu estou falando aqui agora. Nunca tiveram essa experiência da palavra falar com você, a ponto de você se sentir um lixo, um inútil, entendeu? Porque a primeira reação de Deus, as pessoas ficam esperando Deus falar coisas boas. A primeira reação de Deus no homem que está vivendo em pecado, querido, é ela apontar o nosso pecado, nos fazer quem nós somos, entendeu? É como se Deus permitisse que nós nos víssemos pela ótica dele, pela perspectiva dele, que é a palavra, entendeu? Você se sente, irmãos, eu me sentia um condenado. Eu dizia, para mim não tem jeito, para mim não tem salvação, por causa da situação que eu estava inserido. Foi assim que Deus falou comigo. Foi assim que o pecado reviveu e eu morri, entendeu? Eu morri. Até então eu achava que estava tudo bem comigo, que religião era uma coisa muito, sabe, sem graça, sem vida, era para pessoas bitoladas, entendeu? Eu não precisava estar numa igreja, aquela coisa toda que todo mundo conhece, entendeu? E aí o Senhor falou comigo e foi a partir daí que eu conheci a Cristo. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Houve um tempo em que, de acordo com a percepção que ele tinha, ele estava vivo espiritualmente e o pecado estava morto. Mas, quando o mandamento veio a ele, quando o mandamento falou com ele, tirou o véu que o cegava, que ele pôde se ver, aí ele diz, o mandamento veio a mim, né, o mandamento reviveu, e eu que me achava vivo, morri espiritualmente. Bom, a nossa segunda declaração é exatamente a respeito disso, nós vamos falar sobre isso. Em algum tempo eu vivia sem lei. Tá? Esse texto, essa tradução, ela não é boa, tá? Eu vou explicar ela mais para frente, tá? Mas essa tradução que eu estou lendo aqui, ela não é boa. Ela dá a ideia de que em algum tempo eu vivi sem lei. Não é disso que Paulo está falando. Em algum tempo eu vivia, porque eu não tinha o conhecimento da lei e eu achava que estava vivo. É isso que ele está dizendo aqui nesse texto, tá? Então vamos lá, gente. Olha só. Assim como a primeira declaração era uma declaração relativa, o pecado nunca esteve morto, o pecado sempre esteve vivo, entendeu? Paulo nunca esteve morto no pecado. A segunda declaração também é uma declaração relativa, querido. Quando Paulo diz aqui que em algum tempo ele vivia sem lei. Isso é uma declaração relativa, tá bom? Olha só. Quando a gente vai lá para os 3 primeiros capítulos de Romanos, se você voltar para Romanos 1, 2, 3... você vai ver ali, querido, que Paulo provou ali, acima de qualquer dúvida, que ninguém estava vivo, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, que não há nenhum justo, nenhum sequer, e que os judeus estavam tão sem esperança e condenados da mesma forma que os gentios estavam espiritualmente mortos. A situação dos gentios era a mesma situação dos judeus. Por mais que eles fossem um povo religioso, por mais que eles tivessem a lei, por mais que tivessem o templo, o sacerdote e tudo mais, eles estavam tão mortos espiritualmente quanto os gentios, entende? Então Paulo não está dizendo aqui de maneira absoluta que houve um tempo em que ele vivia, tá? Que ele estava vivo. Não há isso, querido, não há isso. Eu quero te mostrar aqui uma coisa interessante, tá? Paulo está falando da experiência dele. É a vida vista, não de maneira teológica, mas de maneira experimental. Eu vou te mostrar aqui uma coisa que é muito parecida. É um exemplo, na verdade é um texto paralelo a esse que eu estou ministrando aqui em Romanos 8, em Romanos 7, 8 e 9. É o texto de Efésios 2, 2:1. Olha o que Paulo diz lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui, nesse versículo 1, Paulo está falando de maneira específica
dos gentios, né? Essa é uma referência à igreja de Éfeso. Ele está escrevendo essa carta para a igreja de Éfeso, e ele está dizendo para aqueles irmãos: olha, antes de vocês conhecerem Cristo, antes de vocês serem salvos, vocês estavam mortos espiritualmente, nos vossos delitos e nos vossos pecados. Então, ele está se referindo aos gentios. Agora, no versículo 3, aí ele passa a se referir não só a gentios, mas também aos judeus. Aí ele diz assim, olha, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, olha só, entre os quais todos nós andamos outrora. No versículo 1, ele está se referindo à igreja de Éfeso. No versículo 3, ele se inclui nisso. Então, ele está dizendo assim, olha, nós também estávamos mortos espiritualmente nos nossos delitos e nos nossos pecados, assim como vocês. Nós também estávamos fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos. Nós também éramos filhos da ira, assim como vocês eram. Então, essa é uma indicação, querido, de que antes de conhecer Cristo, todo mundo está morto espiritualmente, tá? Então, tudo isso é para dizer a vocês que quando Paulo diz que houve um tempo que ele estava vivo, esse vivo não é vivo literalmente, ele não está falando disso, ele está falando de vivo espiritualmente, entendeu? E esse tempo, antes de conhecer Cristo, nunca existiu na vida de Paulo. Porque antes de conhecer Cristo, todo mundo está morto. Todos nós, querido, que nascemos nesse mundo, nós nascemos espiritualmente mortos. Todavia, aqui Paulo está dizendo que houve um tempo em que ele estava vivo, independentemente da lei. É para você entender isso não de maneira literal, mas de maneira relativa, tá bom? De maneira relativa. E o que é que Paulo está ensinando nesse texto aqui, queridos? Que da mesma maneira como ele achava que o pecado estava morto, no que se referia a ele achava também que ele mesmo estava vivo, tá? Então, veja que coisa interessante. Novamente, esqueça uma questão teológica. Aqui ele está falando da experiência dele. Antes do encontro com Cristo no caminho de Damasco, Paulo se achava um homem santo. Paulo achava que o pecado estava morto, que ele não tinha pecado, que ele estava vivo para com Deus espiritualmente, que ele estava numa relação boa com Deus. Era assim que ele via a vida, era assim que ele compreendia a vida cristã. É lógico que isso está completamente errado. É o texto que está dizendo, não sou eu, né? Está totalmente errado. Antes de um homem nascer de novo, a situação dele é de condenação, querido. Não importa como ele se veja. Mas aqui, querido, eu trago aqui isso e eu chamo a sua atenção para o perigo que é a religiosidade. Eu vou já mostrar isso para você, tá bom? Uma pessoa religiosa é uma pessoa que, mesmo estando morta espiritualmente, ela acha que está tudo bem com ela só porque ela faz algumas coisas, porque elas praticam algumas coisas da religião, elas acham que está tudo bem com elas. Eu vou te mostrar isso na experiência de Paulo, tá bom? Agora veja, no momento em que ele compreendeu que o pecado estava vivo, tá? Que o pecado estava dentro dele, agindo nele, então ele morreu. Entretanto, enquanto ele não percebeu que o pecado estava vivo, ele se julgava vivo, né? Tudo porque ele não entendia a lei, irmãos. E engraçado isso, né? Paulo era um fariseu, ele era um profundo conhecedor da lei, ele era um mestre da lei, mas ele não entendia a lei. Isso é simplesmente assustador. Por causa disso, ele não estava ciente do poder do pecado e da verdade a respeito dele próprio. Porque ele fazia algumas coisas, porque ele cumpria alguns requisitos da lei, ele achava que estava tudo bem com ele, queridos. E irmãos, vejam, o que Paulo quer dizer aqui ao falar que estava vivo? O que ele está realmente dizendo? Ele quer dizer que ele se sentia bem, cheio de vida, cheio de vitalidade e de poder. Ele quer dizer, querido, que ele se achava satisfeito consigo mesmo, ele estava confiante.
Paulo era alguém que se congratulava consigo mesmo pela maneira como ele cumpria a lei. Ele tinha vigor, ele tinha confiança, ele tinha tranquilidade e poder. Era assim que ele se via. Mas por que isso? Porque ele atendia a alguns requisitos da lei. Olha, se você acha que eu estou aqui exagerando no que eu estou dizendo, tá? Eu quero te mostrar como Paulo se via antes da conversão. Irmãos, é muito importante que a gente pegue os... Paulo faz em algumas cartas, ele traz pequenos pedaços de uma autobiografia, entendeu? E quando ele traz essa autobiografia dele antes da conversão, isso serve para a gente conhecer o Paulo antes da conversão, saber como é que ele vivia o cristianismo. E eu quero te mostrar exatamente isso, irmãos. Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, é um pequeno pedacinho aqui de uma autobiografia de Paulo, antes de ele ser alcançado por Cristo no caminho de Damasco. Ele diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Isso aqui tudo era motivo de orgulho, sabe? Paulo era alguém extremamente orgulhoso desses traços aqui, entendeu? Ele é da linhagem de Israel, ele é da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, para quem não sabe, foi a única tribo que ficou junto com a tribo de Judá quando houve a divisão lá das 10 tribos, né? Ele é hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, havia algumas divisões religiosas, dentro alguns partidos religiosos lá entre os judeus, né? Existiam os saduceus, existiam os fariseus, né? Ele era fariseu. Fariseu era o grupo religioso mais fechado que existia, entendeu? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, olha o que Paulo diz a respeito de si mesmo. Ele se achava irrepreensível, queridos. Quanto à justiça que há na lei, ele se via como alguém irrepreensível. Em outras palavras, ele estava vivo. Era como se nada de errado houvesse com ele, entendeu? Ele se considerava um homem muito piedoso, muito religioso. Ele era cheio de vigor, de força, no sentido moral. Eu faço aquilo que a lei diz para eu fazer. Eu cumpro aquilo que a lei diz que eu devo cumprir. E ele se via dessa forma. No que diz respeito à lei, eu sou irrepreensível. Ou seja, eu obedeço a lei na sua totalidade. Não há ninguém como eu na obediência à lei. É exatamente isso que ele vai dizer em Gálatas 1,14, irmãos. Olha, eu estou lendo aqui agora uma tradução um pouquinho mais contemporânea, a Nova Bíblia Viva, tá bom? Fui um dos judeus mais religiosos da minha idade, é o que Paulo diz. Era essa a experiência de vida desse homem, entendeu? Não havia homem algum que estivesse mais contente consigo mesmo, mais satisfeito consigo mesmo, mais cheio de vida e poder do que Paulo, querido. Por quê? Porque ele achava que estava realmente fazendo tudo aquilo que Deus ordenava que ele fizesse. Ele era um fariseu. Ele cria realmente que estava vivendo o apogeu da sua vida. Isso tudo antes de conhecer Cristo. Sabe, é algo para a gente, pelo menos, pensar, queridos. Porque o erro de Paulo pode ser o erro de muitas pessoas na igreja hoje. Nós podemos pensar, querido, porque pelo fato de eu vir à igreja, pelo fato de eu ser um dizimista fiel, ou talvez pelo fato de eu estar envolvido em algum ministério, isso me faz uma pessoa muito espiritual. Porque eu leio a Bíblia em casa, entendeu? Talvez porque eu pregue, eu possa me ver como alguém até superior. Lembra de Paulo? Entre os da minha idade, em Israel, ninguém superava a mim. Ninguém me superava. Eu era mais religioso do que todos da minha idade. Eu era superior a todos eles. Ninguém manifestava mais amor a Deus do que eu. Ninguém manifestava mais religiosidade do que eu. É isso que é dito aqui, querido.
Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Ele era um fariseu. E os fariseus realmente eram homens que viviam dessa forma, que acreditavam nisso. Eu vou te dar mais exemplo, querido, do que eu estou falando, porque eu acho isso aqui um dos princípios mais importantes da vida cristã. Leia comigo agora Lucas 18, a partir do versículo 9. Lucas 18, a partir do versículo 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Os fariseus, por achar que viviam uma vida agradável a Deus, eles se consideravam justos e desprezavam os outros, tá? Os gentios, os ímpios. Aí ele vai contar a parábola. Agora, eis a parábola, versículo 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano aqui. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Percebe aqui, queridos? Era assim que eles... Veja, aqui não há... Tá? Esse homem aqui, ele está contente consigo mesmo, tá? Sobre ele não pesa a culpa de nenhum pecado, tá? Ele se vê como alguém, ele até diz aqui, olha, eu não sou como... É mais ou menos assim, ele até tem consciência de pecados, mas não o pecado dele, mas o pecado na vida dos outros. Quando ele se refere aos outros, ele diz, olha, não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Eu não faço nada disso, Senhor. Eu vivo uma vida reta, eu cumpro a lei, né? Eu cumpro a lei, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Você percebe, querido, que essa é uma percepção muito exterior da lei. Porque ele faz isso, ele se acha superior aos outros a ponto de desprezar aquele que não vive como ele. Quanto a si mesmo, querido, esse homem aqui, esse fariseu, ele está vivo, e o pecado morto para ele. Ele não consegue ver pecado em si mesmo. Ele acha que está vivendo o seu apogeu, entendeu? Ele acha que a sua vida é agradável a Deus. Se você ler o resto da parábola, você vai ver que o republicano chega de longe, ele nem olha para cima, ele bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, o pecador. E o Senhor diz, olha, o republicano foi para casa justificado e o fariseu voltou para casa condenado por causa da atitude e do orgulho do seu coração. Há mais um texto, eu quero explorar isso aí mais um pouquinho. Vou explorar isso aqui um pouquinho mais, porque eu acho interessante. Mateus 19, é tudo a mesma coisa, irmãos. Eu estou falando de um único assunto até aqui, entendeu? É do que Paulo disse, que por algum tempo ele viveu sem lei. Mas aí o mandamento veio até ele, né? O pecado reviveu e ele morreu, tá? Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Olha a pergunta do homem, irmãos. Quais, Senhor? E o Senhor diz, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Aí o homem diz para Jesus, Senhor, eu tenho obedecido todos esses mandamentos. O que mais eu preciso fazer? Gente, eu sempre li esse texto e fiquei curioso com ele, né? Meu Deus, Jesus não o contrariou. Jesus só disse o que ele tinha que fazer. Jesus não disse, deixa de ser mentiroso, cara. Tu nunca viveu assim a tua vida, a vida toda. O Senhor não contrariou. O que mais eu devo fazer, Senhor? Irmãos, aqui há algo assim muito, muito interessante. Repito, eu sempre leio, eu sempre passo rápido pelo texto e fico com aquela curiosidade. Por que Jesus não contrariou? Jesus não questionou o fato de que esse homem obedecia a todos os mandamentos. A pergunta que a gente faz é, ele realmente obedecia a todos esses mandamentos, principalmente o mandamento de amar o próximo como a si mesmo?
Por que Jesus não questionou isso, irmãos? E a resposta é, não, ele não obedecia, querido, dessa forma, tá? Se ele não obedecia, e Jesus sabia que ele não obedecia, então por que o Senhor Jesus Cristo só disse a ele, olha, quando ele pergunta assim, Senhor, o que eu tenho que fazer? O que mais devo fazer? O Senhor diz assim, olha, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois me segue. Ele não questionou o homem, ele não contrariou o homem, ele apenas respondeu a pergunta, Senhor, o que eu tenho que fazer mais? O Senhor disse, você quer realmente entrar na vida eterna? Então, vende os teus bens, dá aos pobres e depois me segue. Olha, querido, aqui há uma coisa interessante, irmãos. Primeiro, Jesus não questionou, querido, porque ele sabia que esse homem estava sendo sincero. Ele acreditava realmente que obedecia os mandamentos. Isso é um fato. Assim como o fariseu, que está orando no templo, acreditava realmente que ele era aquela pessoa toda que ele achava que era, entendeu? Porque eles faziam algumas coisas. Porque eram pessoas retas, sim, querido. Eram pessoas que estavam procurando viver, entendeu? A vida que lhes era apresentada. Então, Jesus não questiona esse homem, porque ele sabe que o homem está sendo sincero. O homem acredita realmente que está amando o próximo de todo o seu coração. Esse era o problema de Paulo antes da conversão, irmãos. Ele se via como alguém irrepreensível. Ele se via como a pessoa mais religiosa da idade dele, entendeu? Então ele era alguém que estava vivo, né? Alguém que estava contente consigo mesmo, contente com a sua religiosidade. E aqui em segundo lugar, querido, quando Jesus disse para esse homem que ele devia vender tudo que tinha e dar aos pobres, o Senhor sabia que ali a verdadeira natureza do coração desse homem iria se manifestar. É só você pegar o versículo 22. Quando Jesus disse, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois me segue. Olha o que o texto aponta. Quando o rapaz ouviu isso, ele foi embora triste, porque tinha muitos bens. Era um homem que amava os bens. Era um homem que valorizava demais o que tinha. Era um homem que resolveu abrir mão da salvação para não desapegar do que tinha. Então o que ele disse lá era mentira. Ele não amava o próximo como a si mesmo, querido. Ele achava que amava o próximo como a si mesmo. Ele não obedecia aos mandamentos da forma como ele achava da forma bíblica. Ele obedecia da forma deles. Lembrando aqui que os fariseus e os judeus daquela época não entendiam que o fato de desejar no coração possuir uma mulher era algo considerado pecado. Na mente deles, só era pecado quando eu fizesse isso na prática, entendeu? Eles estavam presos ao que Jesus chama de letra da lei, né? Mas não conheciam o espírito da lei. Então, esse rapaz aqui, ele estava vivendo um engano. O fariseu que vai ao templo orar, estava vivendo um engano. Paulo, antes da conversão, estava vivendo um engano, querido, tá? Um engano. Veja, irmãos, a questão aqui que eu trago aqui mais uma pergunta para você que eu acho interessante. Por que Paulo, antes da conversão, né? Por que o fariseu lá no templo e por que esse homem que encontrou Jesus aqui agiam dessa maneira? Porque eles acreditavam verdadeiramente que estavam obedecendo à lei de Deus. O que havia, irmãos? Porque esse era um pensamento comum aos judeus. E o próprio Paulo responde isso de forma sublime, lá em Romanos 10, tá? 10, 1, 2 e 3. A resposta está aqui. Olha só o que Paulo diz, irmãos. Ele está escrevendo a respeito dos judeus, ele está falando dos judeus e o problema central na vida dos judeus, o porquê eles não entenderam as Escrituras Sagradas. Olha só. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, dos judeus aqui, é para que sejam salvos. Aí ele diz, olha, porque eu dou testemunho a favor deles, de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles têm zelo. Eles levavam a sério esse negócio da lei, o entendimento da lei, a obediência à lei. Só que eles faziam isso sem entendimento. Agora o versículo 3 responde a nossa questão.
O que é ter zelo sem entendimento, irmãos? Versículo 3: desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Aqui está a raiz do problema, irmãos. Eles estavam estabelecendo a sua própria justiça e assim pensavam que estavam vivos e que estava tudo bem com eles, mas eles não tinham noção do real significado da justiça aos olhos de Deus e nos termos em que ela é revelada na lei. Então, deixa eu te explicar isso aqui. Eles tinham uma compreensão a respeito de como deviam viver a lei. A ideia é assim, irmãos. Deus tem um plano de salvação. A justiça de Deus aqui é uma referência ao método de Deus salvar o ser humano. Deus tem um método de salvar o ser humano. Os judeus não entenderam esse método. E porque eles não entenderam o método de Deus salvar, eles estabeleceram o próprio método de salvação. É isso que Paulo está ensinando aqui. Então eles estabeleceram um método e eles estão seguindo esse método. Por causa disso, eles se acham vivos. Eles acham que está tudo bem com eles, que a relação deles com Deus está às mil maravilhas, que não tem nada de errado, que eles estão fazendo aquilo que eles acham que é o certo. O rapaz lá, ao dizer para Jesus: Senhor, eu tenho obedecido esses mandamentos desde criança, ele achava realmente que estava obedecendo a lei da forma que Deus queria que a lei fosse obedecida, só que eles estavam equivocados. Eles estavam seguindo um plano diferente do plano de Deus. Houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Vocês conseguem perceber o que Paulo está ensinando aqui, irmãos? Houve um tempo na vida dele que, por não ter uma real compreensão da lei, ele achava que estava vivo espiritualmente. Entretanto, quando a lei o apanhou, ou seja, quando os seus olhos foram abertos e ele de fato entendeu o espírito da lei, o pecado que antes parecia estar morto, reviveu. E ele, Paulo, que parecia estar vivo espiritualmente, morreu. É isso que está dito aqui nesse texto. Ele tinha uma perspectiva errada. Repito, queridos, Deus estabeleceu um plano de salvação. O plano de salvação de Deus, desde o Gênesis, é que a salvação se dará por meio de Jesus Cristo. Esse sempre foi o meio de salvação. Só há um plano de salvação estabelecido por Deus, querido. Só há um plano. E esse plano de salvação diz respeito a Jesus. Os judeus não entenderam isso. Porque eles não entenderam isso, o que é que eles fizeram? Eles estabeleceram o próprio plano de salvação. E passaram a seguir esse plano. E porque eles andavam de acordo com o plano que eles mesmos estabeleceram, então eles achavam que estava tudo bem com ele. É isso que Paulo está dizendo aqui. Houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Eu temo profundamente, querido, de todo o meu coração, que algumas pessoas na caminhada cristã se equivoquem com relação à vida com Deus. Não estou exagerando, não quero ser aqui alarmista, não, de forma alguma. Eu realmente acredito que há muitas pessoas vivendo a vida cristã baseado num plano de salvação que eles estabeleceram e que eles ignoram completamente o que Deus disse. O plano de salvação se dá pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ponto. É só isso. O carcereiro lá em Filipos cai de joelho diante de Paulo e diz: o que eu faço para ser salvo? Paulo diz: creia no Senhor Jesus Cristo. É isso. As pessoas pensam o seguinte: bom, vamos lá, eu vou mexer um pouquinho com vocês. Eu não ouço música do mundo, eu não faço isso, não faço aquilo, eu não vou para tal lugar, então está tudo bem comigo. Como se essas coisas pudessem dar salvação.
mas elas não dão salvação. Não foi isso que foi ensinado a nós. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A salvação é uma coisa conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Salvação só é possível por meio de Jesus Cristo. Tem outras pessoas que pensam assim: bom, eu creio em Jesus Cristo, eu sei que eu preciso crer em Jesus Cristo para ser salvo, mas também preciso fazer isso, não fazer aquilo, e isso e não aquilo, e elas mesclam o plano de salvação com a obra de Cristo e as suas próprias obras. Também está errado, querido. Também está errado. Muitas vezes as pessoas se sentem bem. Você quer ver uma experiência? É uma questão pessoal. Eu desafio qualquer um de vocês a sondar o próprio coração. Quando vocês estão vivendo a vida cristã, da forma como vocês acham correta, tipo assim, eu estou lendo a minha Bíblia todos os dias em casa, eu estou orando, eu estou indo para os cultos, eu estou indo para as células, eu estou até falando de Jesus para os meus amigos. Então, porque eu estou fazendo essas coisas, eu penso, está tudo bem comigo, eu sou salvo, eu sou o homem de Deus, eu sou a mulher de Deus. Mas de repente, uma coisa acontece na tua vida e você perde aquela alegria, aí você deixa de orar, aí você deixa de ler a Bíblia, aí você não sente mais vontade de ir à igreja. O que acontece contigo? Qual é o pensamento que vem no teu coração? Eita, se eu morrer hoje, eu não vou para o céu. A tua avaliação a respeito da tua salvação está baseada naquilo que você faz ou naquilo que você deixa de fazer. Era a mesma atitude de Paulo. Ele tinha um plano de salvação estabelecido por eles mesmos e estavam vivendo de acordo com esse plano. Muitas vezes, querido, nós ignoramos o plano de Deus, a forma como Deus salva, o método de salvação de Deus, e nós estabelecemos nosso próprio método de salvação. É deixar de lado a justiça de Deus e estabelecer a nossa própria justiça. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Repetindo, querido, o sentido daquilo que Paulo está dizendo aqui nesse versículo 9 houve um tempo, como se Paulo estivesse falando, houve um tempo na minha vida que, por não ter uma real compreensão da lei, eu achava que estava vivo espiritualmente. Entretanto, quando a lei me apanhou, quando os meus olhos foram abertos e a lei falou comigo de verdade, eu entendi o espírito da lei. Então o pecado que antes parecia estar morto, reviveu, e eu que parecia estar vivo, morri espiritualmente. Eu posso dizer isso de outra maneira. Eu posso dizer que Paulo não tinha nenhuma consciência da real dificuldade ou problema, tá? Tudo parecia inteiramente satisfatório, ele era irrepreensível. Mas quando veio o mandamento, toda essa questão de cobiça foi iluminada, foi posta às claras. De repente, ele foi preso e tomado pela percepção do caráter espiritual da lei e de tudo que ela diz. E eu não estou exagerando, querido, eu vou mostrar para vocês o texto. Leia novamente Romanos 8 e 9 e olha o que Paulo diz. Eu vou abrir aqui no outro texto agora, rapidinho. Romanos 8 e 9, 7, na verdade, versículo 8 e 9. Versículo 7. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria cobiçado, né? Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem lei eu vivia, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Então, o que trouxe à tona o pecado de Paulo aqui, o mandamento que a lei usou para pegar Paulo, para agarrar Paulo, foi exatamente não cobice, não cobiçarás, é o 10º mandamento, não cobiçarás. Ali houve um entendimento, o véu foi arrancado, foi removido, e Paulo pôde perceber, querido, a sua real situação e o poder do pecado na sua vida. Irmãos, esse é um tema muito interessante, queridos, muito interessante. Olhe, a gente precisa ter consciência, e eu creio que nós deveríamos ir para diante de Deus
com mais sinceridade. Eu venho falando bastante, querido, da ideia da gente sondar o coração, saber como é que eu estou vivendo. Como é que eu faço isso? Eu pego a palavra, eu estou lendo a palavra de Deus e eu estou sondando o meu coração para saber se a minha vida está de acordo com aquilo que a palavra ensina. Eu gosto muito da imagem usada no Velho Testamento, lá no tabernáculo, né? Quando tinha ali o santo lugar e o santo dos santos, era uma espécie, não é uma bacia, era uma espécie de tanque de água, entendeu? Os bois já era no templo, entendeu? Lá no tabernáculo não eram os bois. Está aqui o altar, está aqui o tanque de água e depois se entra nas dependências, né? O santo lugar e depois o santo dos santos. Quando o sacerdote oferecia o sacrifício que ele ia entrar no santo lugar, antes de entrar no santo lugar, ele tinha que lavar as mãos naquele tanque de água. Quando ele se abaixava para lavar as mãos, ele via o reflexo do rosto na água, entendeu? Irmãos, isso é uma imagem que a gente usa para descrever o poder que a palavra tem na nossa vida. Quando eu vou ler as Escrituras, irmãos, eu preciso ler as Escrituras contra mim mesmo. Como é que eu faço isso? Sondando o meu coração. E eu tenho que ser honesto comigo mesmo para saber se a minha vida está ali de acordo com o que diz a Bíblia. Algumas coisas. Eu estou orando, eu estou congregando, eu tenho amado o meu próximo. São coisas que a gente vai lendo, entendeu? Eu estou vivendo uma vida de maneira que agrade a Deus, vivendo uma vida de santidade, de obediência à palavra. São perguntas, querido, que nós devemos fazer para sondar o nosso coração. É isso que Paulo aconselha lá no último capítulo de 2 Coríntios. Olha, sonde o coração de vocês, vejam como é que vocês estão andando. Não se deixem enganar pela serpente. A serpente tem enganado muita gente na caminhada, enganou Eva, tem enganado algumas pessoas. Então, sonde o coração, aplique a palavra à sua vida, veja como é que você está vivendo. Porque é possível, querido, que nós nos enganemos a respeito da vida cristã. É possível, irmãos. Nós deveríamos ter cuidado com isso. Nós deveríamos atentar bastante para essa possibilidade de que eu esteja equivocado. Pastor, mas isso não é ser muito pessimista? Não, querido. Não, irmãos. Não. Isso não tem nada a ver com pessimismo. Tem a ver com um dever espiritual do cristão de cuidar da sua própria vida, de não se deixar levar, querido, apenas pelo entendimento que eu tenho, sabe? Algumas pessoas pensam exatamente assim: eu vou à igreja, nem que seja no domingo, mas eu vou à igreja, né? Eu sou um contribuinte na igreja, eu oferto, eu dizimo na igreja, eu já fui batizado, eu tomo a ceia, então está tudo bem comigo, eu sou salvo. Eu diria a vocês que quase metade das pessoas que estão na igreja tem esse pensamento, porque vão à igreja, porque contribuem com a obra financeiramente, porque foram batizados nas águas e porque tomam a ceia. Eles acham que essas coisas lhes dão direito à salvação. Era exatamente o que os judeus pensavam, porque eles tinham a lei, porque eles eram o povo escolhido de Deus, porque eles eram circuncidados, então está tudo bem conosco. É esse o ensino de Paulo no capítulo 2. É isso que eu venho tratando ali, texto após texto, vídeo após vídeo, nos vídeos pequenos que eu faço para as redes sociais, querido. É esse engano religioso, esse espírito de religiosidade, irmãos, que atribui a algumas coisas um poder de salvação. E porque eu faço essas coisas, eu me considero salvo. Mas nós precisamos ter cuidado, irmãos. Está aqui Paulo dizendo: olha, eu achava que estava tudo bem comigo, porque eu fazia determinadas coisas, eu achava que estava tudo bem comigo. Mas quando o mandamento veio e abriu os meus olhos, quando o véu foi retirado, aí eu pude perceber o poder do pecado na minha vida, e eu percebi que ao invés de estar vivo, eu estava morto espiritualmente. Queridos, eu deixo isso aqui como mensagem a vocês.
Irmãos, é possível, querido, que as pessoas pensem que pregar esse tipo de coisas, e muitas vezes eu tenho que lidar com acusações malignas mesmo, sabe, na minha mente, no meu coração. Muitas vezes eu me sinto tentado a mudar a pregação, só para tornar uma pregação mais benquista por vocês. Mas quando eu lembro, querido, que nós estamos falando aqui de eternidade, nós estamos falando aqui de vida eterna, de salvação e de perdição eterna, eu digo, Senhor, eu prefiro pagar o preço, né? E muitas vezes a solidão de pregar um tipo de mensagem que quase ninguém mais prega hoje, e ter uma consciência limpa diante do Senhor, tranquila diante de Deus, do que abrir mão da mensagem e trazer uma coisa mais light, entendeu? Mais favorável a vocês, e ter o reconhecimento. Irmãos, eu prefiro continuar pregando como eu prego. Eu acho que essa é a postura correta, é isso que está sendo ensinado aqui, e eu não ousaria mudar isso aqui para agradar alguém. Então, a mensagem é: cuidado com a vida cristã. Não descuide, não vacile. Não pense que está tudo bem só porque você está fazendo algumas coisas. Tá? Sonde o seu coração, se exponha à palavra de Deus, permita que Deus fale contigo. Ore pedindo a Deus, Deus fale comigo. Mas pastor, se eu estiver lendo a Bíblia, não é Deus falando contigo? Sim, é verdade, querido, mas peça para Ele falar de uma maneira diferente. Peça para Ele falar de uma maneira que te traga compreensão realmente. Porque, volto para Paulo e encerro com isso aqui. Paulo era um profundo conhecedor da lei, Paulo era um mestre da lei, ele só não conhecia ela. Parece uma contradição, né? Mas não é uma contradição. É que ele não tinha o entendimento real daquilo que ele estava falando, querido. E eu morro de medo, irmãos, de estar pregando isso a vocês e não entender tudo que eu estou pregando. Sério, de todo o coração, me assusta isso aqui. Eu tenho um entendimento, mas será que é o correto mesmo? Será que é isso mesmo? Será que eu não estou me enganando também? Entende? Porque isso aconteceu com Paulo, querido. É lógico, isso aconteceu com Paulo antes de ter sido salvo, tá? Nós estamos falando aqui de um Paulo ímpio, de um Paulo religioso, não o Paulo crente, não o Paulo que foi alcançado por Jesus no caminho de Damasco, tá? Então, como nós temos Cristo, eu espero que todos nós aqui tenhamos Cristo no coração, eu espero que todos nós sejamos salvos, que tenhamos o nosso nome escrito no livro da vida, então que o Senhor não permita que a gente viva um engano, tá? Um engano religioso, mas que a gente possa realmente conhecer Deus e viver uma vida plena na presença do Senhor. Tá bom, queridos? Semana que vem a gente continua com o texto, tá? Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós temos estudado a Tua palavra, Senhor. Tem sido um desafio gigantesco estudar a Tua palavra aqui em Romanos, Senhor. Mas eu creio, Pai, que essa é uma mensagem necessária. Não só necessária, Senhor, mas é uma mensagem urgente para a igreja, Pai. Que o Senhor não permita, Senhor, que nosso coração seja um coração endurecido, Senhor. Que nós sejamos enganados por esse espírito de religiosidade, Senhor, nos convencendo de que está tudo bem conosco, Senhor, só porque nós estamos fazendo algumas coisas. Que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, que o Teu Espírito ilumine o nosso entendimento e nos dê clareza, Senhor, daquilo que nós precisamos conhecer e aprender cada dia mais, no nome do Senhor Jesus Cristo.